Voltamos ao nosso debate à luz da Bíblia. Estamos aqui no nosso segundo bloco deste assunto muito importante para o povo de Deus, para a Igreja do Senhor, né? Que é um debate, nós estamos falando aqui sobre o marxismo versus o cristianismo, né? O que essa ideologia tem de acordo com a palavra de Deus, que fere princípios da palavra de Deus ou que a palavra de Deus apoia. Então nós vemos aqui, diante dessa ideologia marxismo, as características do marxismo é que vai de encontro, né, a princípios bíblicos, princípios esse que o cristão genuíno ele deve aderir e deve seguir, porque até então nós temos o quê? A Bíblia como a nossa regra de fé e prática, o nosso manual. Então nós precisamos aqui. Então é a característica do marxismo. O pensamento marxista está fundamentado no reconhecimento de um sistema de exploração de classe operária pela burguesia, como o evangelista Ailton falou no bloco anterior. Então, fundado por Karl Marx e Friedrich Engels, o marxismo fundou-se com base em pensamento socialista já existente na Europa industrial, a fim de criar uma doutrina amparada pela socialização dos meios de produção das indústrias e pela tomada do poder de classe operária, tendo em vista a sua libertação do sistema explorador. Então, o intuito deles é o quê? É causar a divisão, colocar o trabalhador como vítima e o empresário, o patrão, o tido colocado como a burguesia, como burguês, como o seu inimigo. Então, causa essa divisão de classes contra pessoas. Então, é uma ideologia, segundo o padre Paulo Ricardo, uma ideologia maligna, uma ideologia que nós vemos à luz da Bíblia, que ela vem causar situações que vai ferir grandemente princípios que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Isso. E o burguês hoje, ele não é só um empresário. O burguês é todo aquele que se opõe a determinados tipos de posições que eles chamam de minorias exploradas dentro da sociedade. Por exemplo, o hétero, na sociedade atual, na visão comunista, é tido como burguês, porque ele se opõe e ele, de uma forma, ele oprime o homossexual. Então, na visão marxista, o hétero, ele é o opressor. Na visão marxista, eu acredito que a gente vai entrar nisso, o homem na sociedade, ele oprime a mulher. Então, o homem é o opressor, o homem é o burguês e a mulher é a classe do proletariado. Então, diante disso, você vai ter sempre o opressor e o oprimido, em qualquer situação. Eu estava assistindo a uma propaganda de uma faculdade em que uma mulher se apresenta, com cerca de 50 e poucos a 60 anos, e ela vai se caracterizando, e todas as características dela é como se ela fosse a oprimida, e as pessoas que fossem contra aquele tipo de características dela fossem o opressor. E ela diz, mas mesmo assim eu consegui fazer a faculdade. Ou seja, mesmo sendo oprimida, mesmo o sistema me prejudicando, eu consegui vencer o sistema. E eu consegui vencer. Então é sempre essa batalha do opressor contra o oprimido. E essa luta, essa divisão de classes para poder fragmentar a sociedade e a sua ideologia ganhar o espaço colocando contra. Por que o cristianismo é um obstáculo para o marxismo? Porque os valores do cristianismo afetam diretamente a ideologia marxista. Porque o que a ideologia marxista diz? Ela coloca o homem, a pessoa, independente de homem ou mulher, como independente, como tendo o seu direito, mas o que a Bíblia orienta? Que o esposo, ele é o cabeça do seu lar. Então, na visão marxista, o esposo, ele é o burguês, ele é o explorador. Então, mas ser o cabeça é ser aquele que explora, e a mulher ser submissa é o proletariado que está sempre subjugado. Justamente. Essa é a visão de Karl Marx. Aí com isso vai entrar as lutas de classe, vai entrar... aí você tem o feminismo. Dentro da igreja cristã, você tem as pessoas que... Hoje está havendo uma revolução cultural dentro da igreja, então determinados padrões hoje
que são chamados culturais, quando a liderança toma uma determinada atitude, ela é chamada de discriminatória, né? Então, uma série de fatores hoje. Então, essa visão, ela vem, se você olhar a essência dela, que na verdade ela não defende a própria essência, mas e sim aquilo que lhe convém nessa luta de classes, de colocar o branco contra o negro contra o branco, o pobre contra o rico contra o pobre, fazer esse tumulto na sociedade, fragmentando ela, para que essa ideologia, ela pegue um lado e massifica a sua ideologia nesse lado, para que ela possa ser uma base para prosseguir os seus pensamentos. Não é uma contrariedade ideológica. Se você notar, ele faz com que as pessoas se odeiem mutuamente. Elas vão passar a se odiar. Por exemplo, quando você pega um movimento com visão marxista de protesto, o que você vê nesse movimento? Eles quebram lojas, eles saqueiam lojas, eles quebram agências bancárias, eles saqueiam agências bancárias, eles entram em concessionárias de carros, estragam os carros. Por quê? Eles estão, na visão deles, ofendendo o opressor, destruindo o opressor, destruindo aquele que detém o poder. Então eles saqueiam, eles fazem tudo. E é legítimo no sistema isso. É legítimo. Quando nós tivemos, em anos passados, várias invasões de terras, existiam terras produtivas que foram invadidas e destruídas as plantações. Porque eles estavam o quê? Violentando o opressor. Sempre é essa visão. Sempre essa visão. Então, você vê aqui, para eles, o fim justifica os meios. Isso. Independente do que vai causar, mas se o fim é aquilo que favorece a eles, está valendo. Agora, eles estavam para dar mais um passo nessa luta social, que era a busca da justiça social urbana, que era a invasão de casas. Por exemplo, numa casa onde só morava um casal, eles já estavam movimentando para que essa casa fosse invadida e ela fosse dividida entre outras famílias, porque eles entendiam que um casal numa casa grande era um absurdo, enquanto centenas de pessoas estavam vivendo à margem da sociedade, às vezes dormindo na rua. Então já estava se trabalhando uma invasão de propriedades dentro das cidades. Até na última reunião que o Papa teve em Roma com os socialistas no mundo todo, ele apoiou esse tipo de socialismo urbano. E um brasileiro que estava lá, eu não me lembro o nome dele, ele disse: eu estou muito feliz com a posição do Papa, porque na realidade nós estamos agora trabalhando para um passo a mais, que é a busca do ideal socialista urbano. Então você vê que essa ideologia, ela tem um objetivo, que é o poder, que é o domínio. Então os livros, a história vai nos revelar que é o poder pelo poder, não importa como, o tomar o poder e ter o poder para poder concluir o seu objetivo, que é o domínio da sociedade, é ter o domínio. A palavra é essa, é ter o domínio sobre a sociedade, porque tendo domínio, ela tem o controle de tudo. Isso. Quando o Estado manda, primeiro, a máquina do Estado, ela incha, então ela vai gastar mais do que ela arrecada, então ela vai ter um déficit ao invés de um superávit, e as pessoas que estão dominando, são elas que fazem a divisão de recursos, né? E quando você faz a divisão de recursos, infelizmente, na visão humana, você olha isso, primeiro você vai se amparar, para depois você distribuir, né? É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. Então essa é a grande verdade socialista. Então essa verdade, essa ideologia marxista, socialista, que ela é conjunto em si, o socialismo e o comunismo e o marxismo, elas estão entranhadas ali uma com a outra. Então essa ideologia, ela não visa o bem-estar social na sua essência. Não. Ela visa o seu bem-estar. Então nós tivemos aí, essa semana que passou, uma votação no Congresso Nacional sobre a lei do marco do saneamento básico, para poder todas as cidades, todos os municípios terem o saneamento básico perfeito em todas as cidades do município.
todas as cidades, municípios, todas as cidades do Brasil terem o saneamento básico como lei, como prioridade nos municípios. Então foi votada essa lei, e essa lei, graças a Deus, ela teve êxito, passou no Congresso, então agora é lei, agora é o marco de saneamento básico do Brasil todo. Então os governos agora que vierem têm a obrigação de sanar, de fazer com que as cidades não tenham mais esgotos a céu aberto, tenham todas as suas canalizações, enfim, é um marco para a sociedade bem. Então, esses partidos com ideologias marxistas, em peso, votou contra. Então, como eles podem ser sociais, como eles podem querer o bem-estar do mais pobre, se na realidade ele vota contra aquilo que vai cuidar do menos favorecido? Por que eles fazem isso? Porque quanto mais pobre uma comunidade, mais dependente da política ela fica. Então, você coloca essas pessoas nas mãos dos políticos corruptos, né? Nós olhamos, por exemplo, falando de socialismo, visão do bem-estar do ser humano, quando o último governo saiu, ele deixou cerca de 13 milhões de pessoas desempregadas. Se você colocar 4 pessoas dependendo de cada um desempregado, quantos milhões de pessoas estavam tendo necessidade naquele momento? Mas qual era a intenção desse governo socialista? Que essas pessoas dependessem cada vez mais dos programas sociais que o governo oferecia. É verdade. E aí, com essa votação, é onde diz esse ditado que o fim justifica os meios. É nessa visão deles. Por que eles não votaram favorável ao saneamento básico? Porque eles estariam, entre as razões, desculpa te cortar, eles estariam indo a favor da burguesia, eles estariam indo a favor da direita. Justamente. Então, ou seja, eles estariam indo contra o que eles pregam atrás das cortinas, que é ter o pobre na sua mão, e também eles estariam favorecendo o governo atual. Você viu alguém aplaudir o ministro da Educação que é negro e que assumiu o cargo? Você viu alguém dizer que bacana, nós temos agora o negro ascendendo ao patamar de ministro? Você viu alguém aplaudindo quando aquele deficiente visual também recebeu uma pasta no governo? Ninguém fez isso. Por quê? E as próprias redes de televisão, elas deram a notícia muito rápido. Por que isso? Porque na realidade não são eles que estão projetando isso. É o inimigo deles que está projetando. Então eles jamais irão falar sobre isso. Eles jamais irão dizer alguma coisa sobre isso. Justamente, eles iam apoiar, iriam dar voz, porque não é uma luta que os favorece. Não é luta que favorece e não vai trazer para eles nada que vai contribuir para a sua ideologia. Então, o que nós vemos que essas lutas, que o propósito do marxismo é a divisão de classes, é a luta, é a separação. E realmente trazer um ódio entre as pessoas. É que as pessoas, elas se odeiem por estar em posições diferentes, seja financeira ou ideológica. Sempre causando essa divisão. Então, quando há uma situação triste no mundo, pode ser que seja no Brasil, no mundo, como essa situação, ou seja, essa situação que houve nos Estados Unidos, aquele policial branco que matou o rapaz negro. Então, ali o que é? Onde eles pegaram o gancho para poder causar esse pandemônio, que na verdade foi isso, causou um pandemônio no México, no Brasil, no próprio Estados Unidos, causou um transtorno. A Europa fez manifestações, a América Latina fez manifestações. Nós não estamos dizendo que o que o cara fez é justo, que ele ali é um crime hediondo e ele tem que ser, pelos canais da justiça, responsável pelo que ele fez. Ninguém pode fazer isso com ninguém. O preso perdeu lá nos Estados Unidos o seu distintivo, né? Ele perdeu o seu distintivo de policial, foi preso. E infelizmente, talvez receberá a pena de morte. Eu digo infelizmente porque a gente não entende que um ser humano tem um direito sobre a vida do outro, até de matá-lo. Mas ele chegará ao nível máximo da pena. Nós somos a favor que aquele que comete um ato criminoso seja
contra quem quer que seja, essa pessoa precisa ser punida segundo a lei. Se ela causa uma violência psicológica, ela causa uma violência emocional, ela causa uma violência física, contra quem quer que seja, ela tem que ser punida. Agora, você usar isso para fins ideológicos é outra coisa. É outra coisa. Então aí, o que aconteceu? Causou o quê? Aquilo que você falou no bloco anterior. Saques, depredação, causou uma série de transtornos nesses países onde houve esses protestos, matando policiais, botando fogo. Botando policial. Entraram numa loja de automóveis, só carro zero. Riscaram os carros, botaram fogo. Não é uma luta justa. Não é uma luta Na justa. verdade, a luta não é justa. Não é justa. Quando é uma luta justa por direitos, nós somos a favor. Nós achamos que a sociedade, ela tem que buscar os seus direitos. Porque se ela se calar, muitas vezes ela permite que a corrupção avance. Então nós temos que lutar pelos nossos direitos. Então esse comportamento que nós precisamos atentar. Ela tem que atentar para esse tipo de comportamento, porque se nós baixarmos a guarda ou não levantarmos a nossa voz, essa situação ela tende a ganhar uma força muito grande para com a Igreja do Senhor, para com princípios e valores. Ela vai começar a coagir a igreja a fazer o que ela quer, e ela vai começar a coibir a igreja de tomar as suas posições. Nós tivemos, por exemplo, em governos passados, templos lacrados, situações que a igreja não aceitava. Nós começamos a ter ameaças policiais por determinadas situações que eram contrárias à posição bíblica da igreja. Então nós tivemos vários fatores que estavam levando a uma situação drástica. Por exemplo, nós tivemos o Silas Malafaia, que teve as contas dele e da igreja dele devastadas por ordem do governo da época, porque ele estava se levantando contra situações arbitrárias do próprio governo. Não é verdade? Então é complicado. Mas estamos aqui entrando agora mais um giro. Daqui a pouco nós voltamos para o nosso último bloco. Glória a Deus. Voltamos aí para o nosso último bloco, para que possamos aqui tratar dos assuntos, do debate de hoje. Estamos falando sobre o marxismo versus cristianismo. E agora vamos aqui para o segundo ponto aqui, junto com ele o terceiro, para que nós possamos aqui fechar esse bloco. O que o marxismo apoia? Eu já disse aí. Então, o marxismo, ele vai apoiar tudo que é contrário ao cristianismo. E quando a gente fala aí a gente vai ter que falar de visão ideológica política, direita e esquerda, nós vamos entender o seguinte: não é que o cristão, a igreja, ela defende uma visão partidária. Mas por que a direita, ela tem uma visão cristã? Vamos dizer assim, uma ideologia cristã. Porque na realidade, esse bloco político, ele nasceu com os burgueses. E os burgueses, eles eram de origem protestante. Quando Karl Marx ele começa a idealizar o comunismo, ele diz o seguinte: para que a gente consiga implantar o comunismo na sociedade, nós temos que destruir a cultura judaico-cristã. Porque na realidade o cristianismo está tão entranhado na sociedade que, se nós não destruirmos a visão cristã da sociedade, nós não conseguimos implantar o comunismo. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a entrar em oposição a tudo que a igreja acredita. As duas maiores inimigas do marxismo são a família e a igreja. Porque destruindo a família, destrói-se toda a base social, e destruindo a igreja, destrói-se a cultura judaico-cristã de uma sociedade. Sendo assim, ela vai então sempre se opor. Se a família cristã é constituída de pai, de homem, mulher e, consequências, filhos, a visão marxista é a chamada visão da nova organização familiar. Eu estava vendo uma matéria de um deputado baiano, ele falando do governo anterior da Bahia,
em que o governo da Bahia, sendo um governo de visão marxista, ele liberou um gibi com a ideologia de gênero para as escolas de ensino fundamental, né, ensino básico, e num dos quadros do gibi, a família que o homem, né, um dos cônjuges era hétero, ele causa uma violência à criança. E numa família em que os cônjuges eram homos, eles tratam a criança com amor e respeito. Qual a visão do gibi? Ser hétero é ser violento, ser homo é ser amoroso. Então a criança iria ler esse gibi e iria dizer o seguinte: eu quero uma família com uma nova roupagem, eu não quero a família tradicional, porque na família tradicional eu vou receber violência. Na nova organização familiar, os meus pais, eles serão pessoas amáveis. Então essa é a visão. Aí nós temos a visão da ideia da pedofilia, né? A pedofilia deixa de ser crime. Nós tivemos num museu um homem nu, né, deitado, e uma criança de 5 anos tocando aquele homem nu, e aquilo sendo visado como arte, né? Então eles começam a projetar tudo na sociedade contrário à visão cristã. Então, e todos aqueles que para o cristianismo são considerados posições ou conteúdos ou comportamentos inadequados, dentro do comunismo passa a ser adequado. Então, a pedofilia, o incesto, a nova organização familiar, né? Tudo isto passa a ser defendido pelos comunistas, para que na realidade eles se oponham ao cristianismo e destruam o cristianismo. Por exemplo, nós vimos em uma passeata do Dia do Orgulho Gay, uma pessoa se colocando numa cruz, algumas pessoas colocando crucifixos nas partes íntimas. Nós vimos numa outra parada gay, santos católicos sendo colocados com poses homossexuais. Então a intenção é destruir o cristianismo, é acabar com todos os ícones cristãos, com toda a visão cristã. Diante desta realidade, aí eu acho que a gente pode passar para a última parte, que a gente não tem muito tempo. E o cristão? Será que um cristão ele pode abraçar então uma ideologia marxista? Será que um cristão que defende valores bíblicos, como o valor da família, o valor da igreja, o valor da sociedade justa, o valor de uma divisão de bens de maneira justa, mas defendendo o patrimônio particular das pessoas, será que a igreja então ela pode entrar por esse caminho? Ou o cristão, melhor dizendo, pode entrar por esse caminho? Será que eu posso então abraçar uma visão partidária, uma visão política partidária que tem a ideologia marxista? Isso é completamente contrário à minha visão como servo de Deus, como filho de Deus. É um antagonismo. Ou você é cristão, ou você é marxista. Isso. Os dois não dá. Não. Ou você não nasceu de novo e por isso você não é um verdadeiro cristão, ou você não conhece de fato o que é a doutrina marxista. Justamente. E aqui vale ressaltar aqui que Marx considerava a religião, sobretudo a religião cristã, um elemento que mantinha a hegemonia burguesa, por sobretudo fazer o trabalhador, aqui entre aspas, aceitar a sua exploração, porque na visão dele o trabalhador é o escravo, ele é o sofredor, ele é a vítima. Então na visão dele o patrão, ele é o opressor, ele sempre faz essa divisão. O marxismo, ele sempre em tudo ele coloca a divisão. Nós vamos ter o opressor e o oprimido. O
que causa a dor e a vítima. Isso. Aí aqui, segundo Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como o espírito dos estados, coisas embrutecidas. Então aqui, ele coloca aqui, ela é o ópio do povo. A religião é como uma droga que acalma o povo e mantém o povo manso. Isso. Aí, eu queria entrar num ponto, se você me desse permissão, usando uma parábola de Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 25. Ali fala, claro, da semente do reino de Deus, mas eu quero tomar o versículo 25 que diz assim: mas enquanto os homens, os do dono do campo, dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando você pega a doutrina marxista, numa visão generalizada, você quase aplaude ele, porque parece que ele é a favor dos menos favorecidos. Mas por que isso acontece? Eu estava analisando esse afastamento social, esse isolamento social, e talvez com esse isolamento social, Deus queira dizer para a igreja que ela não deve supervalorizar o templo, que o papel da igreja é estar fora do templo na sociedade. O dia que a igreja começar a investir nas pessoas que estão sofrendo, ela vai quebrar a visão marxista também. O dia que a igreja, por exemplo, usar recursos seus para ajudar o menos favorecido, porque hoje, como na época da Europa medieval e até do século XIX, XVIII, final do XIX, início do XIX e final do XIX, ela era uma igreja que detinha a riqueza, mas ao mesmo tempo ela acalentava a miséria. A igreja atual, ela está investindo muito em patrimônio e se esquecendo do ser humano. Com isso, ela está deixando uma lacuna para o comunismo. Porque cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, é papel da igreja. O dia que a igreja assumir esse papel e ela tomar posição de socorrer o doente, de socorrer o miserável, porque além dela levar a ajuda humanitária, ela vai levar em primeiro lugar a ajuda espiritual. Então ela vai dar uma água que aquele ser humano, quando beber, ele não voltará mais a ter sede. O comunismo, ele dá uma água que a pessoa volta a ter sede. A igreja, ela dá uma água que a pessoa não volta a ter sede. Então ela cuida do homem no sentido espiritual e ela cuida do homem no sentido físico. Então eu acho que por a igreja estar deixando esta lacuna, ela está permitindo que o comunismo, com a sua doutrina falsa de humanismo, ela consiga entrar. É verdade. Então essa situação aí, que é essa última pergunta ligada, entrelaçada com que o comunismo, o que o marxismo apoia, e o cristão genuíno, ele pode ser marxista. Então nós vemos aí que se ele, de fato, ele for um cristão, não simplesmente pelo fato de um dia levantar a mão, aceitar a Jesus ser batizado, e aí se julgar um cristão e pronto, acabou, ou ele ser apenas um mero frequentador da igreja, isso de fato não fará um cristão, porque um cristão ele tem que ser familiarizado com a palavra, com aquilo que Cristo deixou para nós, pequenos cristos do quê? É seguir os seus passos, é aderir ao seu comportamento, aquilo que ele ensinou, aí de fato você é um cristão. Então, caso contrário, você é apenas um membro de uma determinada igreja. Então isso ele faz uma presa fácil, porque Jesus ele disse o quê? Certa feita, com os seus discípulos e com aqueles que estavam à sua volta: errais por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, se a pessoa não ler Bíblia, não se familiarizar com a Bíblia, essas falsas ideologias, transvestidas como verdades, como coisas boas, ela vai te enganar. Isso. Aí eu acho que cabe às lideranças cristãs evangélicas hoje começarem a tomar uma atitude de prepararem os seus líderes contra essas ideologias, com seminários,
né, com estudos, não estou falando com seminários políticos, não a política partidária, mas mostrando as ideologias políticas que são contrárias à fé cristã. E eu acho que a igreja, então, ela tem que deixar de dormir para que o inimigo não lance o joio, porque a realidade é o seguinte: quando quem chega no necessitado primeiro é o que ganha o coração do necessitado. Quando a igreja chegar antes, quando a igreja cuidar antes, quando a igreja abençoar antes, a igreja então ela não permitirá que essa pessoa se torne uma presa da visão comunista marxista, né? Nós precisamos cuidar da pessoa, nós precisamos socorrer as pessoas, nós precisamos estender a mão e deixar de dormir esse sono que nós estamos dormindo. Por quê? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Então, quando você pega a visão comunista para uma pessoa que está sofrendo, ele vai abraçar essa causa, porque ele vai ver ali alguém que deseja socorrê-lo, alguém que deseja ajudá-lo, né? Então, eu acho que é hora da liderança cristã começar a fazer uma renovação administrativa, uma renovação de ideologias, de pensamentos, para começar a combater com maior vitalidade essas doutrinas falsas que estão acontecendo, vivendo o cristianismo na prática. É verdade. Então, a igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, você ouvinte, você que está aí sintonizado, você precisa se atentar para esses valores bíblicos e colocá-los em contraponto a valores e ideologias de grupos políticos, ideologias contrárias, para você combinar, se encaixa para o que a Bíblia diz sobre isso. Você tem que ficar do lado de quem? Do lado da Bíblia, do lado das coisas, porque não adianta nós orarmos, clamarmos, buscarmos de Deus o socorro para um determinado grupo, para uma determinada sociedade, se aquela ideologia ela vai contra esse princípio, ela vai contra a sua oração. Então você ora, mas você pratica algo contrário, você está se lutando contra você mesmo. Você fala uma coisa, mas na hora você vota. Isso, na hora de você votar, na hora de você dar o seu voto, você vota em alguém que é a favor do aborto, alguém que é a favor da eutanásia, alguém que não aceita a família constituída no sentido bíblico, você é a favor da liberação das drogas, você é a favor do incesto, da pedofilia, você é a favor da exploração, porque o comunismo ele explora as pessoas. Nós tivemos uma onda de vários profissionais da saúde que vieram para o Brasil, num período bem recente, em que o governo pagava a eles cerca de 11 mil reais, só que apenas 3 mil ia para essa pessoa. Os outros restantes iam para o governo cubano. Fora que essas pessoas vieram para o Brasil e tiveram que deixar um ente querido em Cuba para comprovar que eles voltariam para Cuba. Então, isso é uma visão humana de cuidar das pessoas? Isso é cuidar do cidadão? Isso é amar o cidadão? Jamais. É interessante isso tudo, que esses meus médicos que aqui estavam amavam, porque saía do regime opressor, mesmo vindo para cá ganhando muito pouco, para eles era um paraíso. Então é uma opressão terrível que essa ideologia marxista ela impõe na sociedade e para com o povo. Então ela oprime, ela faz de tudo para poder colocar o homem sempre abaixo e ela sempre por cima, como dominadora. Ela não visa a sua liberdade na sua totalidade. Tanto é que o marxismo ela tem o controle do sistema de comunicação. Isso aí que eu ia falar, você pega a China. A China está vendendo para o mundo a internet 5G. Mas a população chinesa não faz uso dessa internet. Não faz uso.
todos os telefones dos chineses são dados pelo governo e são monitorados pelo governo. Então, Cuba não tem internet, Cuba tem intranet, só circula notícias dadas pelo governo cubano, né? E nós estamos na América Latina vendo o avanço do comunismo. Nós temos agora a Argentina passando do governo democrático para o governo comunista. Já está se dando passos bem avantajados para que a Argentina em pouco tempo se torne um país comunista. e é uma situação que o povo lá está se revoltando. O pessoal riu muito do Daciolo em falar da Ursal. Na realidade, essa visão de uma América Latina unida no comunismo, ela é real. É real. Então, você como cristão, como homem e mulher de Deus, você ora em prol de causas, defende a família, defende a sociedade. Se você não tiver a sua vida política, a sua vida social entrelaçada com a palavra de Deus, você não vai ser um genuíno cristão, porque você vai aderir a comportamento. Porque uma das coisas que o comunismo, que o marxismo, melhor dizendo, o que Marx, ele sempre implantava é contra o cristianismo, contra a igreja. Então, porque ele só conseguiria implantar o comunismo se ele destruir as bases judaico-cristãs da sociedade. Se ele não desfizer isso, ele não consegue implantar o comunismo. E por que então que eles começam? Um dos líderes comunistas, depois de Karl Marx, diz o seguinte: nós temos que pegar o sistema educacional, porque se nós assumirmos o sistema educacional, nós vamos espalhar a nossa ideologia. E aí, isso aconteceu na Rússia, na China, estava acontecendo no Brasil já, tanto é que todas as universidades públicas, os diretores e reitores são da linha comunista. As grandes pessoas que trabalham na área da educação são da visão comunista, então, porque é na ideologia que você trabalha. Então você vai enfraquecer. Então, há pouco tempo agora, os marxistas que estão no Brasil, com essa ideologia, estão contra, sempre ouvi, a religião não se mistura com política. Por quê? Porque o religioso, o cristão, aquele que pensa, aquele que tem uma visão política, ele vai alertar as pessoas a fazer jus ao seu voto, não dominar o que ela vota, mas orientar, vota nisso, vota em pessoas boas, pessoas. Então, na visão marxista, isso aí é contra, porque vai dar entendimento às pessoas. Então, sem colocar a política, eles não se misturam. Uma farsa. A Bíblia nós vemos ela aí de Gênesis a Apocalipse, a religião e a política juntas. Então, eu digo assim: a igreja, a instituição, ela não vai se ligar e nem se filiar ao Estado. Mas o cristão, como cidadão, ele tem que levar para a política os seus valores. Justamente, é isso. Seja na hora de votar e seja na hora de assumir um cargo eletivo. Justamente, é esse ponto. Então, porque... E aí, esses líderes marxistas falando que querem separar, enfraquecer as igrejas evangélicas, tirar... Por quê? Porque a voz política da igreja evangélica é forte, ela é grande. Então, a igreja, você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que atentar para o que está por trás da política, o que está por trás, qual é o viés, qual é a ideologia que está regendo o seu candidato, aquele que você vota, o que está por trás dele. Não é apenas o sorriso bonito, a pessoa, a física, o rostinho da pessoa, é o que está por trás. Então você precisa saber de política, você precisa entender de política, para você não ser um cristão de capa, mas por dentro você ser um comunista. E o marxismo no Brasil, ele fez algo muito interessante, que foi pulverizar o marxismo entre vários e vários partidos políticos. Justamente. Porque com a finalidade de fazer o máximo possível de representantes em todas as esferas políticas. Justamente. Então você vê aí que os partidos aí com filosofias e ideologias marxistas, quase todos eles têm, uns mais, outros menos, mas a maioria deles tem. Então são pouquíssimos partidos, e posso dizer poucos e até
dois até, um que o outro está sendo organizado agora, que são de viés de direita, totalmente de postura contrária ao marxismo. Então, você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, se antenar, não é F5 aí na sua vida social, e você se atualizar o que está por trás do seu candidato político. Qual é a ideologia que ele defende? Qual é a ideologia que o partido dele defende? Estamos aqui chegando no finalzinho do nosso debate à luz da Bíblia, e que você possa, meu querido, minha querida, ter o seu entendimento do que está por trás. Então você precisa entender sobre política, não a sua essência, mas o básico dela, para você um certo pastor amigo meu, ele usou a expressão, para você não crucificar Jesus de novo, porque se você não entender determinados assuntos da política, você está votando em alguém que vai estar ali, crucificando de novo. Você vai estar colaborando com essas pessoas que estão trabalhando contra o reino de Deus. Você pode ver que quando o grupo político marxista estava no poder, o que eles estavam querendo? Tirar todos os crucifixos de repartições públicas, todos os ícones cristãos que estavam dentro das salas do Estado, eles estavam querendo tirar. Justamente. Nada que remetesse ao cristianismo. Queriam tirar. Para quê? Para tirar a visão cristã da sociedade. Porque é bonito falar igreja e religião religião e política não se misturam. Isso é bonito. Mas você tem que ver o que está por trás dessa visão. É isso aí. Né? É verdade. Amados, chegamos ao final do nosso debate à luz da Bíblia. Quero agradecer a sua audiência. Quero agradecer a sua presença aí do outro lado, aí no seu radinho, no seu computador, no seu smartphone. Você que está aí do outro lado, sintonizado nesta programação, o programa Assembleia de Deus no Ar, ministério aqui de Além Paraíba. Então, eu agradeço muito a sua participação aí, a sua audiência do outro lado aí. Agradecer também ao evangelista Hilton Henrique Queiroz, nosso amigo aqui que está sempre disposto, né, a estar conosco aqui no nosso programa, participando aqui do nosso debate, nos dando o privilégio, né, da sua inteligência em determinados assuntos, e hoje o assunto foi o marxismo e o cristianismo. Muito obrigado por sua participação aqui. Por nada, nós queremos agradecer também aos nossos ouvintes, né, que estiveram aí dando esse apoio a gente. Eu quero já fazer as minhas considerações finais, querendo dizer aos irmãos que me ouvem, ao cristão que me ouve, que nós temos o costume muito de orar quando alguma pessoa está tendo necessidade, ou dar uma palavra, dizer: Deus vai abençoar a sua vida, eu vou orar por você para Deus abrir uma porta. Eu quero dizer para você que é um canal para Deus abençoar. Seja um canal de bênçãos para as pessoas, que a ideologia marxista não chegará nesses necessitados. Que Deus abençoe a sua vida e que você não durma, para que o inimigo não semeie o joio no meio do trigo. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por sua vida e impetrar a bênção sobre você. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade, Deus, por essa hora que aqui passamos, ó Deus querido, essa hora e meia, Deus amado, na tua presença, Deus querido, com os teus filhos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, e eu rogo a ti a tua bênção, sem medida, recalcada, sacudida e transbordante, ó Pai, para todos estes que estão nos ouvindo, que estavam conectados nesta programação. Que a bênção do Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo debate à luz da Bíblia.